Okay. O presidente João Lourenço não se revela capaz de entender o sofrimento do povo e agora parabeniza a polícia e diz que a resposta foi eficaz e tudo. E quem vai ser o culpado? O povo. Inclusive os mortos estão a ser culpados. Quer dizer, a pessoa já foi morta, assassinada nessa tragédia toda e ainda ele é atribuída a culpa. Inclusive. Então você não pode pensar que esse povo todo, quer dizer, os 34, 35 milhões ou 40 milhões de angolanos estão errados e o único que está certo é o presidente. Não é verdade? O presidente é que tem que se rever, ele é que tem que refletir como é que está o seu Estado. Ele é que está errado, as políticas dele não estão a dar certas porquê. Ele tem que entender esses porquês e ir inverter o quadro. Não pode. Se notamos, não houve roubos no porto de Luanda. Não houve roubos nas estandes de carro. Não houve roubos. Não, as pessoas foram para as lojas onde tinha comida e começaram a saquear comida. Okay. Você não pode dizer, e disseste bem em referência à citação que fazes ao Tupac, não pode dizer a quem tem fome, não tem para vir amanhã, depois não tem para vir depois, porque a fome é fome. Ou você sacia a fome, mata a fome, ou a fome te mata. Vimos até crianças. Crianças? Atrás, aquelas crianças tinham noção que estavam a cometer crime? Não, completamente que não. É assim, o caos ou que se implantou... agiram muito por conta da necessidade? Da necessidade, e o caos que se implantou é um pouco de alerta para os governantes, e ali onde devia se ver a perspectiva. Você vê, um miúdo entra na loja, o que ele quer é só um pacote de chocapic. Pois é, que o menino do pacote de chocapic. E ficou famoso logo, viralizou. E depois você vai entender, os angolanos, como são muito criativos nisso, tiram um meme. Hoje nos bairros está a cheirar picanha, as pessoas também estão a comer uma picanha. Você vai entender que tudo anda à volta da fome e da necessidade de saciar a fome. Não são pessoas de má fé que saquearam. Não há má fé, como se quer passar, e depois vemos pessoas a morrer, e a polícia vem para dizer que não, é a senhora que morreu, e todos assistimos o vídeo da senhora Ana, que foi baleada ao lado do seu filho. Os agentes da polícia têm necessidade, nem fardamento em condições têm, nem botas em condições têm. Até a dado momento começamos a ouvir que estava-se a gritar munição acabou, até meios para irem para confrontar. Rolou vídeos e informações, inclusive fotos de alguns agentes também a carregarem, saquear para pôr no carro da polícia, tudo está ali. E é essa vergonha que devia basear os dirigentes deste país, para perceberem que a questão é muito mais grave do que eles querem transmitir. O assunto é muito profundo e eles querem se apegar no básico para tentar ganhar razão. Não é hora de ganhar razão, é hora de raciocinar para olhar para o país que nós temos e dizer alto lá, vamos parar. Primeira condição, dialogar. Muitas vezes o presidente João Lourenço tem essa assessoria gratuita como esse exercício que estamos aqui a fazer. Por que eu digo assessoria gratuita? Porque estamos a falar do país real sem cobrar nada. Mas ele não aproveita isso, aliás, antes pelo contrário. Usa isso para depois colocar na mira o Adriano Sapinhala, falou mais, mas eu não estou preocupado com o que falei mais ou falei menos. Eu estou aqui a dizer, precisamos de ter um país que venha a interpretar a ansiedade dos cidadãos e responder para aquilo que é a realidade e sobretudo o bem-estar dos cidadãos. O presidente João Lourenço está a ser um fardo pesado para os angolanos no âmbito das suas viagens. As suas viagens estão acima de 1 bilhão de euros e o retorno não aparece. Quando esse 1 bilhão de euros se investisse, poderia trazer outras realidades para os cidadãos angolanos. Então, de que não se coloca de parte um ensaio por parte do executivo de se criar a situação como foi criada, na busca de respostas políticas no âmbito da sua política de manutenção do poder. Está a querer dizer o que é com isso? Eu estou a dizer que, e ouvimos muitas vozes a se levantarem, não, então o presidente João Lourenço está em condições de decretar estado de sítio, etc, etc. Nós sabemos que o presidente João Lourenço está desesperado em relação ao day-after dele. Governou mal, e agora está preocupado o que será dele depois dele sair do poder. Já não o que eu quero entender, Abel, queres me dizer que o presidente estava a olhar com bons olhos esse episódio de que se registrou? É só vermos a reação dele na comunicação que fez há instantes, em que minimiza as questões e, sobretudo, dá os parabéns à polícia e atira-se contra o povo. Está claro na sua comunicação. Eu acho que o maior incentivador do comportamento das pessoas é o presidente João Lourenço. E aqui precisamos falar as coisas de forma muito claras.
o incentivador do movimento que se assistiu durante a semana é o presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço é o titular do Poder Executivo. Está e cabe sobre si a responsabilidade de trazer políticas públicas que venham a corresponder à dinâmica tanto da governação quanto aos desafios na boa governação. Isso é, atendendo às necessidades dos cidadãos. Por conta desse caos que aconteceu, há quem diga que há uma mão invisível por parte de alguns deputados pertencentes à oposição, ao grupo parlamentar da UNITA, se calhar também outros partidos. Inclusive o seu nome entra na baila. Com que intenção? Para então manchar os 50 anos de independência, as celebrações de 50 anos de independência de Angola. Os que mancham a celebração dos 50 anos de independência não somos nós. É mesmo essa fome, a miséria, a desgraça no país. É que está a manchar, as pessoas estão a se perguntar. Está-se a gastar tanto dinheiro com a celebração, mas não se consegue resolver o problema da fome. Para você, no âmbito das próprias celebrações, para você celebrar os 50 anos, quer trazer a seleção da Argentina, para ter o Messi aqui em Angola e jogar. Diante dos angolanos famintos, veja a reação dos angolanos em relação à perspectiva de trazer o Messi. Toda a gente reagiu negativamente, mas mesmo assim eles estão a insistir em trazer a seleção argentina aqui. Eles são surdos, cegos, mudos ou o quê? Ao invés de atribuírem a nós a culpa, eles que se revejam. Eu estive a acompanhar a intervenção do ministro do Interior, Manuel Homem, quando foi um desastre. Foi um desastre. Informar o estado atual e tranquilizar as pessoas e informar também o número de mortos e feridos. Preocupou-me o facto do ministro, no princípio, não ter endereçado pésames às famílias. Exatamente. Eu senti um pouco de insensibilidade. É mesmo insensibilidade. E repare, o ministro do Interior apresentou-se despreparado para a situação, insensível para a dor das famílias e, sobretudo, quase que desconhecedor da situação. Isso que foi mais grave. Um ministro do Interior não pode aparecer publicamente para falar coisa com coisa como se não tivesse noção das coisas. Isso é que foi mais grave. Para piorar, vem um comandante-geral que até por regra fica em silêncio. Não sei quem foi aconselhar o comandante-geral para se pronunciar, para nos vir brindar com aquela situação de que a senhora que foi morta estava também a saquear, quando toda a gente viu que a senhora estava a correr de mãos dadas com seu filho. É importante valorizar o homem. O homem seja o ponto de partida e o ponto de chegada das preocupações de quem esteja a governar. Obrigado uma vez mais. Obrigado, nós. Tá? Olha, nós vamos terminar essa entrevista também endereçando os pêsames às famílias enlutadas. A rádio, em nome da Rádio 20, sentimos muito. Mas eu gostava de entender como é que um polícia, para espantar, para afugentar o cidadão, usa bala de fogo. Até porque o polícia está em vantagens. O polícia tem treinamentos lá que obteve na recruta, tem algema e tem o porete para afugentar o povo. Mas por que é que usa o método mais fácil e aquele método que vai permitir que o vejam como um covarde, que é a arma e bala de fogo, tiro direto a queima-roupa? É desafiante. O povo todo, Angola e o mundo viu este episódio de morte da senhora, da tia Ana, e o mundo todo tomou conhecimento, o mundo todo viu, mas o mundo não viu a sua cara, o senhor que pegou a arma e atirou contra este senhor. O mundo também quis ver a sua cara, o seu rosto, tá? Mas pronto, sentimos muito, é lamentável, a esperar que a posição seja diferente em próximas situações envolvendo cidadão e polícia. Ouvinte, obrigado pela sua presença e audiência na rádio, muito gosto em tê-lo aí. Foi mais um Júris Legal, consultoria e serviços. Terceiriza sua gestão de recursos humanos na Júris Legal. Garantimos a elaboração de folhas de salário, pagamentos de IRT e segurança social, tratamento de planos de férias, instrução de processo disciplinar para processo de despedimento, elaboração de processo de recrutamento e seleção de pessoal. E tratamos também da constituição da sua empresa. Estamos localizados na rua Rainha Ginga, de frente ao edifício de BIS, segundo andar à direita. Contacto 952-422329. Visite o nosso site www.jurislegal.com. Juris Legal, a sua parceira confiável em acessórios e serviços empresariais.
Estamos no ar, ouvinte, audiência, boa tarde, bem-vindo a mais uma entrevista na sua Rádio 20, bem-vindo a uma entrevista no seu programa Papo Reto, quando são 14 horas e 4 minutos na rádio. Sexta-feira, 1 de agosto de 2025, estamos no 8º mês do ano, estão a faltar uns 4 meses para então que o ano 2025 se vai embora e entremos no ano 2026, a esperar que os planos traçados, estabelecidos para o ano 2025 já estejam pela metade e o resto é só gerir durante esses últimos 4 meses que faltam, tá? Então, olha, hoje Angola, você sabe muito bem, porque foi um assunto de domínio público, porque foi público, e também internacional, porque algumas figuras internacionais reagiram muito por conta de alguns episódios que foram se registrando na semana passada, ou nesta semana sim, e por conta da manifestação ou a greve que foi feita pelos taxistas, e ainda assim algumas pessoas saíram à rua e ainda assim aproveitaram a manifestar, e houve episódios muito tristes de morte, inclusive envolvendo cidadão civil, no caso, com polícias. Mas é sobre isso que nós vamos aqui conversar, vamos fazer o balanço do que aconteceu nestes 3 dias de greve, associado também à manifestação, e o meu convidado vai conversar connosco relativamente a isto. Deixa eu falar consigo que está a acompanhar o programa pelo Facebook, dê um like à nossa página para estar por dentro de toda a informação que temos partilhado diariamente para si, tá? Este conteúdo diversificado que temos trazido para si todos os dias. Então esteja aí conosco. Atenção que aqui no Facebook você só tem o conteúdo pela metade, a realidade é mesmo no YouTube. Você está no YouTube, está no caminho certo, está no lugar certo, no sítio certo, porque aqui no YouTube onde disponibilizamos a entrevista completa. Então aproveita, subscreva o nosso canal, siga, ative o sininho para então ir recebendo as notificações sempre que partilhamos qualquer conteúdo para si, tá certo? Então você que é empresário, pretende alavancar os níveis de venda, dar visibilidade à sua marca, firmar uma parceria aqui com a Rádio 20, espaço está em aberto, entre em contato com a nossa área comercial, o número que está em rodapé, vamos aqui indicar então a melhor opção de modo aí a dar visibilidade à sua marca, fazer negócios, tá? Vamos fazer publicidade, faturar e dar a faturar, voltamos para conversar com o entrevistado do dia. Publicidade na rádio. Publicidade feita. Olha, o meu convidado de hoje é, portanto, o secretário provincial da UNITA, no caso em Luanda, Adriano Abel Sapinhala, está aqui conosco, tá certo? E então foi ele escolhido para debatermos tudo quanto aconteceu aqui em Luanda, sendo que é o secretário provincial pela UNITA em Luanda da oposição. Então, foi escolhido por nós para cá estar e com muito gosto eu tenho aqui, com muito gosto eu recebo eu mesmo aqui para conversarmos, uma conversa aí de 1h30, ou seja, 1 hora e alguns minutos mais. Adriano Abel Sapinhala, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui mais uma vez. Boa tarde, caríssimo jornalista já, hein? Já? Está já pela estrada de jornalismo mesmo e a tua equipe toda. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui, embora hoje eu comece o programa de uma maneira peculiarmente triste, que é de prestar 1 minuto de silêncio às vítimas dos acontecimentos últimos aqui na província de Luanda. E infelizmente, e dados oficiais falam em 29 mortos. Quando estamos a falar de 29 mortos, já se considera uma grande tragédia, não é um número qualquer. Perder uma vida já é muito, imagina 29 de uma só vez. Então, o meu minuto de silêncio em memória às mortes havidas nessa paralisação dos taxistas e para as famílias enlutadas, os meus grandes sentimentos de pesar. Obrigado mesmo. Pronto, começamos desse jeito. Exato. Agora o que eu quero entender é o seguinte, foram 3 dias de greve programadas pelos taxistas. Ainda assim algumas pessoas foram às ruas e aconteceu aquilo tudo que aconteceu durante esses 3 dias. Qual é o balanço que faz?
Infelizmente o balanço é negativo, né? É negativo em todas as formas. De um lado a desatenção do executivo, do outro lado a distração dos entes que deviam alertar o executivo para aquilo que era a situação e sobretudo estamos aqui a falar dos entes de informação, tanto o SINS e outros órgãos de informação que deviam prestar informação correta ao Presidente da República para se evitar a situação que se viveu, porque seria evitável, mas infelizmente foram aconselhando de forma negativa. Mas eu não quero olhar exclusivamente as consequências. Eu quero começar a nossa intervenção também na perspectiva de olhar quais são as causas que motivaram a convocação da paralisação por parte dos taxistas. Aquilo que temos estado a assistir nos últimos tempos é a impotência por parte do executivo, por parte de quem governa, em resposta às preocupações das populações. E diante da impotência de quem governa, para lá de não dar resposta, está permanentemente a entrar no bolso dos cidadãos. E o que fez a causa principal do que moveu, ou que direi, foi a base da convocação da paralisação, foi exatamente a subida do gasóleo. E como devem imaginar, o gasóleo faz parte de um dos combustíveis que alinha transversalmente na via logística do país, tanto a nível de transporte do pessoal quanto de mercadoria. E, obviamente, essa subida do preço do gasóleo é que despoletou a paralisação por parte dos taxistas, porque também entenderam eles que com a subida do preço do gasóleo, concomitantemente a subida do preço da corrida do táxi, claramente que haveria ali algum desentendimento com os seus clientes, que no caso são os passageiros que usufruem do serviço de táxi. Esta é a causa. E é aí onde eu trago a colação a impotência do governo. Por que o governo, com todos os recursos que o país tem, com toda a faturação que o país faz, por que tem que estar permanentemente a entrar no bolso dos cidadãos? Fala-se que é por conta do empréstimo que se foi pedir à FMI. Tudo bem que seja em resposta ao empréstimo que se fez ao FMI. Só que para lá do empréstimo feito a nível do FMI, não está em conta apenas o empréstimo, mas também as exigências do FMI para dar o empréstimo. E são essas exigências que levaram o Executivo a tomar essas medidas que não correspondem com a dinâmica econômica do país. Aí é onde é o ponto. Infelizmente, a dinâmica econômica do país está moribunda. Porque o nosso Estado, ao invés de regular a economia, muitas vezes é concorrente. O nosso Estado ou o Executivo angolano, ao invés de alavancar o empresariado nacional, matou o empresariado nacional através de várias formas. A AGT por cima do empresariado, já vimos e ouvimos declarações públicas de empresários a dizerem que a AGT está insuportável naquilo que são as medidas que fazem contra os empresários, diante de um mercado em que, como disse, o executivo é concorrente e muitas vezes é a ele que se faz, é com ele que se faz o negócio direto, não paga a dívida pública aos empresários nacionais e está preocupado em pagar a outra dívida que é externa, mas esquece-se que o empresariado nacional é que devia alavancar a economia através do fornecimento dos bens de primeira necessidade e não só. O que aconteceu? Por conta desse descuido, por conta dessa má intenção do executivo, claramente que a economia na sua autorregulação encareceu o processo todo. E ao encarecer o processo, as famílias que estão, na sua maioria, desempregadas, os que têm emprego estão com a capacidade de responder às despesas mensais praticamente reduzida por conta da desvalorização da moeda. Então, não se consegue responder aos desafios das famílias e não só. E, no meio disso, os empresários não conseguem andar para frente com aquilo que poderia alavancar no âmbito tanto da diversificação da economia quanto da atividade econômica como tal. Então chegamos a um caos. Um caos que, infelizmente, agravado ao embrutecer das medidas do executivo,
claramente que a situação era insustentável. É por isso que eu disse que é uma situação que se preveria se os serviços de informação, junto do Presidente da República, fizessem o seu trabalho. Ao invés de levarem essas informações com a realidade que se impunha, eles tentaram trazer aquela perspectiva de que o Presidente está certo, as políticas estão a ser bem aplicadas, os impostos vão subindo e etc, etc. E o cidadão ficou saturado. Vamos voltar depois para essa conversa, porque há empresários que vão nas redes sociais que vão reclamando que tiveram perdas de até 100 milhões e depois queremos saber quem vai pagar isso, como é que fica isso. Exatamente, eu vou me despedir rapidamente dos meus ouvintes do Facebook, a entrevista completa aí no YouTube, siga-nos até o YouTube, secção do Facebook para acompanhar a entrevista na íntegra. Vamos voltar sim para esse ponto dos empresários nacionais. Exato. Também. O que eu quero entender é o seguinte, dados os episódios que verificou nas redes sociais, relativamente a alguns saques que foi feito por parte de cidadãos, o que é que te pareceu? Esses saques foram feitos porque os cidadãos tinham fome e precisavam comer, ou foi um aviso que foi dado ao governo? São duas perspectivas. A primeira é da fome. E se calhar, falando da fome, o Negrão vai entender mais facilmente, claramente que o povo está a passar fome e toda a gente sabe disso. E em relação a essa perspectiva, estamos conversados. Entretanto, eu vou levantar uma outra perspectiva, e ali onde eu peço que me preste bem atenção, de que não se coloca de parte um ensaio por parte do executivo de se criar a situação como foi criada, na busca de respostas políticas no âmbito da sua política de manutenção do poder. Está a querer dizer o que é com isso? Eu estou a dizer que, e ouvimos muitas vozes a se levantarem, não, então o presidente João Lourenço está em condições de decretar estado de sítio, etc, etc. Nós sabemos que o presidente João Lourenço está desesperado em relação à afta dele. Governou mal, e agora está preocupado o que será dele depois dele sair do poder. Já não pode se recandidatar e agora está em pânico, não confia mais em ninguém e está ali à procura do que será dele depois do poder. E é ali onde se levantam as vozes, segundo as quais, que o presidente João Lourenço terá feito um ensaio na perspectiva de tentar ver se haveria condições ou não de se decretar o estado de sítio, e, na base disso, tirarem os seus direitos civis aos cidadãos e, então, instalar-se em Angola uma ditadura. Isso era uma vontade do presidente? São indícios muito claros daquilo que tem sido a postura da parte dele e não só do seu aparelho em relação à manutenção do poder. Tanto é que, tanto dentro do próprio partido do MPLA, quanto nos fazedores de opinião em defesa do próprio João Lourenço, sempre foram trazendo o debate a questão do terceiro mandato, mesmo sabendo que a Constituição não permite o terceiro mandato. Então, se a Constituição não permite o terceiro mandato, por que trazer ao debate o terceiro mandato? As democracias fazem-se na base daquilo que a Constituição e a lei determinam. Se a Constituição é clara, todo presidente da República em Angola tem direito a fazer até 2 mandatos. Para que levantar o debate sobre o terceiro mandato? O que eu quero entender, Abel, queres me dizer que o presidente estava a olhar com bons olhos esse episódio de que se registrou? É só vermos a reação dele na comunicação que fez há instantes, em que minimiza as questões e, sobretudo, dá os parabéns à polícia e atira-se contra o povo. Está claro na sua comunicação. E aliás, o presidente, no último parágrafo, diz que há pessoas que foram incentivadas a ter aquele posicionamento, aquele tipo de comportamento. Não disse quem são as pessoas, mas diz que... Eu acho que o maior incentivador do comportamento das pessoas é o presidente João Lourenço, e aqui precisamos falar as coisas de forma muito claras. O incentivador do movimento que se assistiu durante a semana é o presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço é o titular do Poder Executivo. Está e cabe sobre si a responsabilidade de trazer políticas públicas que venham a corresponder à dinâmica tanto da governação quanto aos desafios na boa governação. Isso é, atendendo às necessidades dos cidadãos. Então, a primeira responsabilidade do caos que se viveu tem que ir ao titular do Poder Executivo. Agora, buscar bodes expiatórios para tentar levar culpa a outras pessoas, etc, etc. Isso, primeiro, passou
o tempo da diabolização nesta perspectiva, em que toda a culpa era da guerra, toda a culpa era da UNITA, toda a culpa era do Dr. Savimbi, e hoje, agora, se a culpa não é do presidente Adalberto, é do deputado Equico, e se não for dele é do Maio Belo Gato, se não for dele é do Sapinhala e tudo, quer dizer, tenta-se arranjar culpados em relação à situação. Não. A culpa dessa situação é a má governação. E quem é o governante titular do Poder Executivo? Chama-se João Manuel Gonçalves Lourenço. Isto que fique bem claro e assente. Depois, se olharmos para as consequências, é que vamos encontrar as ramificações do assunto, do caos, do problema, etc. E onde eu coloco, e aqui se calhar um pouco concordando com uma mão invisível que o presidente João Lourenço chama, que na verdade eu concordo que tenha havido essa mão invisível, mas é uma mão invisível dos seus agentes de segurança, que agitaram em muitos meios pessoas que foram e atiraram-se para incentivar o tal vandalismo que se assistiu, como querem chamar. Por que fariam isso? Eu estou a dizer que há todo o desespero do presidente João Lourenço em tentar saber o que será dele depois da sua governação. Okay. E ali há os medos todos, os receios todos do presidente João Lourenço estão exatamente à volta desse dossiê. Ou seja, todo governante que obviamente governa mal tem medo do que será de si depois da sua saída. Adriano, diga-me algo. Se este episódio todo, esse caos que aconteceu, se durasse por quase um mês, aí seria possível o presidente instalar o estado de sítio? Não diria bem se seria possível ou não. Para mim é que o estado de sítio está fora de hipótese. O problema das pessoas é fome, então que se encontrem respostas para se combater o problema da fome, da pobreza dos cidadãos. Este é o ponto. É por isso que eu não quero me distrair com outros pontos de apreciação, porque senão vamos fugir do problema e vamos passar a mensagem ao presidente João Lourenço que talvez ele tenha alguma razão. Não tem. As políticas públicas do presidente João Lourenço estão erradas. E por estarem erradas, as consequências têm estado a pesar sobre a população. E agora o povo deu algum sinal de insatisfação por conta desse desespero, da impotência que eles têm na luta pelo dia a dia. E o seu bem-estar num país rico, em que depois o que se vê? Vimos muito bem há pouco tempo, no meio dessa confusão toda, surgem vídeos de uma festa de aniversário da mulher do diretor do gabinete, ministro de Estado e diretor do gabinete do presidente da República, o senhor Ildeutrudes Costa, a dar uma fartura daquelas aos convidados, e até com o que se diz na imprensa, com direi, chefes de cozinha e tudo, servidores vindos do Brasil. Assistimos isso. Isso é abusar da inteligência dos cidadãos. Tem uma... alguém, Tupac diz o seguinte, tu chegas num hotel, bates na porta, de um determinado quarto, você sabe que aí tem comida. Você pede. Eles dizem que não tem, fecham a porta. Amanhã tu pedes novamente. Dizem que não tem, fecham a porta. Amanhã já não pedes. Amanhã você vai romper para comer alguma coisa. Pois é. E repare, a semelhança do que aconteceu nestes últimos 3 dias. Deixa só dizer. Se olharmos para a perspectiva da atuação dos cidadãos em relação ao momento, se notamos, não houve roubos no porto de Luanda. Não houve roubos nas estandes de carro. Não houve roubos. Não. As pessoas foram para as lojas onde tinha comida. E começaram a saquear comida. Ok. É ali onde eu digo, trazer essa perspectiva para outras nuances, esquecendo-se da fome. E aliás, ouvi ontem um vídeo do grande cantor, o Yannick Afroman, a dizer que a fome não espera. E na verdade é verdade, mano. Você não pode dizer, e disseste bem em referência à citação que fazes ao Tupac, não pode dizer a quem tem fome, não tem para vir amanhã, depois não tem para vir depois, porque a fome é fome. Ou você sacia a fome, mata a fome, ou a fome te mata. Vimos até crianças. Crianças? Atrás, aquelas crianças tinham noção que estavam a cometer crime? Não, completamente que não. É assim, o caos ou que se implantou... agiram muito por conta da necessidade? Da necessidade, e o caos que se implantou é um pouco de alerta para os governantes, e ali onde devia se ver a perspectiva. Você vê, um miúdo entra na loja, o que ele quer? É só um pacote de chocapic. Pois é, que o menino do pacote de chocapic. E ficou famoso logo, viralizou. E depois você vai
entender, os angolanos, como são muito criativos nisso, tiram um meme. Hoje nos bairros está a cheirar picanha, as pessoas também estão a comer uma picanha. Você vai entender que tudo anda à volta da fome e da necessidade de saciar a fome. Não são pessoas de má fé que saquearam. Não há má fé, como se quer passar, e depois vemos pessoas a morrer e a polícia vem para dizer que não, é a senhora que morreu, e todos assistimos o vídeo da senhora Ana que foi baleada ao lado do seu filho. Ela estava a correr a fugir, o tiro foi feito e apanhou-lhe nas costas e quer-se dizer que ela é culpada. Que falta de sensibilidade é esta por parte da gente que governa o país? Hoje por hoje, você não pode reagir com a pessoa que está a gritar por causa da fome. Através dos canos das armas, não dá certo. Até o polícia que está a disparar contra o seu irmão, contra a sua irmã, também passa fome. É só olharmos para o contexto social do país, não exclui ninguém. Os agentes da polícia têm necessidade, nem fardamento em condições têm, nem botas em condições têm. Até a dado momento começamos a ouvir que estava-se a gritar munição acabou. Até meios para irem para confrontar. Rolou vídeos e informações, inclusive fotos de alguns agentes também a carregarem, saquear para pôr no carro da polícia, tudo está ali. E é essa vergonha que devia basear os dirigentes deste país, para perceberem que a questão é muito mais grave do que eles querem transmitir. O assunto é muito profundo e eles querem se apegar no básico para tentar ganhar razão. Não é hora de ganhar razão, é hora de raciocinar para olhar para o país que nós temos e dizer alto lá, vamos parar. Primeira condição, dialogar. Tem que se dialogar com todas as franjas da sociedade para se encontrar uma perspectiva mais congregadora e encontrar respostas eficazes para os problemas. Me diz uma coisa, Adriano, por que é que o Presidente da República tardou em passar uma mensagem para o povo relacionada a isso? É tudo isso que eu chamo, que é um pouco do desconhecimento do presidente João Lourenço em relação ao seu papel enquanto chefe de Estado, enquanto titular do Poder Executivo. Porque você repare, a situação está completamente caótica e o presidente da República não está a dizer nada. Agora sai 4 ou 5 dias depois e vem dizer o que está a dizer. É vergonhoso isso. É exatamente a sensação que nos passa, é de que ele não tem noção das suas responsabilidades. E este aqui é o ponto. Será que o presidente João Lourenço está em condições de governar Angola e sentir as preocupações dos angolanos para responder na dimensão das preocupações? Claramente que não. Qual é a minha sustentabilidade? É a situação que acabamos de viver esta semana aqui em Luanda. O presidente João Lourenço não se revela capaz de entender o sofrimento do povo e agora parabeniza a polícia e diz que a resposta foi eficaz e tudo. E quem vai ser o culpado? O povo. Inclusive os mortos estão a ser culpados. Quer dizer, a pessoa já foi morta, assassinada nessa tragédia toda e ainda ele é atribuída a culpa. Você não pode, um agente da polícia, mesmo de que índole for, no âmbito da atuação nesta perspectiva, e aqui um pouco recado para o Ministro do Interior e o Comandante-Geral da Polícia, não podem as forças de defesa e segurança usarem balas reais para essas situações. Tem muitas outras formas de persuasão ou dissuasão das pessoas neste contexto. Eu estive a acompanhar a intervenção do Ministro do Interior, Manuel Homem, quando foi um desastre. Informar o estado atual e tranquilizar as pessoas e informar também o número de mortos e feridos. Preocupou-me o facto do Ministro, no princípio, não ter endereçado pésames às famílias. Exatamente. Eu senti um pouco de insensibilidade. É mesmo insensibilidade. E repare, eu dizia nas minhas redes sociais que nós estávamos a exigir que o presidente João Lourenço se pronunciasse. Porque, por acaso, quando os filhos em casa estão a lutar, os pais têm que colocar ordem, têm que dizer alguma coisa. Mas o presidente João Lourenço optou em trazer os seus auxiliares, entre eles o próprio Ministro do Interior. O Ministro do Interior apresentou-se despreparado para a situação, insensível para a dor das famílias e, sobretudo, quase que desconhecedor da situação. Isso que foi mais grave. Um ministro do Interior não pode aparecer publicamente para falar coisa com coisa como se não tivesse noção das coisas. Isso é que foi mais grave. Para piorar, vem um comandante-geral que até por regra fica em silêncio. Não sei quem foi aconselhar o comandante-geral
para se pronunciar, para nos vir brindar com aquela situação de que a senhora que foi morta estava também a saquear, quando toda a gente viu que a senhora estava a correr de mãos dadas com seu filho, e pelos relatos da família ela foi para buscar o filho que estava na rua no momento em que se apercebe da confusão, e o comandante-geral tem um desplante de vir a público para dizer que não, ela também estava a vandalizar os bens públicos. Passa na cabeça de um agente policial quando faz o tiro a queima-roupa. Ele acha que não vai matar? Claro que mata. Então, não há ninguém, ele já sabe que não vai há matar. ninguém que saiba dos danos de um disparo, mais do que quem foi treinado, quem foi formado para usar uma arma. Então por que faz isso depois? É ali onde nem sequer pediram desculpas, e ali é outro erro. Porque nesse preciso momento, mesmo o presidente João Lourenço, o seu pronunciamento devia começar com um pedido, através de um pedido de desculpas para os angolanos. Porque por acaso a situação foi feia. Ao invés de vir outra vez se arrogar como se tivessem razão, deviam começar o discurso, deviam começar a conversa através de um pedido de desculpas. Infelizmente, optaram outra vez em tentar forçar o guião para ganharem razão. Não há ninguém que vai lhe dar razão. O mundo todo viu. Vemos notícias hoje em Angola muito mal na fotografia, até no âmbito internacional, por conta da situação em que se viveu. Então você que é presidente sensato do país, no mínimo devia sim apresentar as condolências às famílias enlutadas, poderia apresentar um pedido de desculpas públicos, e lá, se tivesse entendido que tem ainda algum ponto onde deve ter alguma razão, então justificasse-se. E não vir com essa sensibilidade para demonstrar a sua falta de capacidade de entender os fenômenos, mas sobretudo não respeitar a vida. Isso foi feio, muito feio. A reação do presidente da República também peca por isso, do ministro do Interior não se diz nada, foi um desastre. O comandante-geral também foi outro desastre, e infelizmente são pessoas que decidem, que estão a guiar os comandos no âmbito daquilo que é um setor muito vital, que é a segurança pública, mas não demonstraram não terem um preparo necessário para lidar com fenômenos como estes. Se calhar achavam que o povo fosse tão pacato que não despertasse a este nível, mas estávamos diante de um facto, é um povo despertado e que estava ali atrás de alguma coisa, porque estavam a passar fome. Repare que o que foi convocado é a paralisação dos táxis, dos serviços de táxi, mas aquilo desembocou, infelizmente, no saque da população de alguns centros comerciais, para ver se é que buscam algum sustento. Está certo? Não está. Mas tem culpa? Não de todo certo, não tem de toda a culpa, porque infelizmente foi um pouco o grito de socorro, foi um pouco a demonstração de que há vulnerabilidade em relação ao âmbito da sua resposta quanto aos problemas sociais e sobretudo à fome, à miséria que assola os angolanos. Muito bom. Muitas vezes vimos algumas vezes o povo, a polícia a recuar e o povo a subir. Exato. Muitas vezes a polícia não conseguiu conter o povo mostrou seu poder. Também, se bem que também temos que olhar para a perspectiva de que a soberania pertence mesmo ao povo, né? O Dr. Savimbi já dizia, não há nenhuma arma no mundo capaz de calar a vontade de um povo para sempre. Não há. Então, eu sempre repito, não é pelos canos das armas, é pelo diálogo. O polícia também é um ser humano, que até também tem sensibilidades, que até também vive na comunidade, que até também é marido, irmão, é parente de qualquer uma das pessoas que se calhar terão morrido. Aliás, vimos um polícia também a morrer diante dessa situação toda. Então, o polícia é um ser humano quanto todos. É ali onde nós temos que olhar para a perspectiva de que, quando estamos no papel da governação, temos que colocar o homem em primeiro lugar. Quando falo homem, em termos genéricos, mulheres e homens, antes que não me venham a chamar que esteja a discriminar as mulheres. Não. Estamos a falar do homem no seu sentido mais amplo. Então, o homem que tem que ser colocado no seu primeiro plano, para que através do homem você transforme a sociedade, porque o homem é a medida de tudo que se pode transformar sobre a terra, já dizia também o Dr. Savimbi. Você não pode ignorar o homem. Repare que nós estamos aqui, direi, rodeados por 2, 3 câmaras com 2 microfones a falarmos para Angola. Com certeza que depois de ouvirem o que nós estamos a falar, vais entender o que é que vocês foram capazes de produzir por via dessas câmaras e esses micros. Pois é. Então, o homem é que consegue realizar, o homem é que transforma as sociedades, o homem é o ponto de partida, é o ponto de chegada de toda uma governação.
Não se pode ignorar o facto de que um se calhar se sinta mais rico e ignora aquele que ele acha que por ser pobre então não vale nada. Não há esse tipo de comparação. Pode até haver ausência de alguma capacidade financeira das pessoas, mas não podem ser julgadas pelo seu status de pobreza ou coisa parecida. É importante trazer o homem na perspectiva do bem e sobretudo daquilo que se pode fazer. Repare que a maioria que esteve na rua são jovens. Então, não se sabe que o país é mais jovem do que outra coisa. Não se entende que se respondermos àquilo que são as preocupações da juventude, estaremos a construir um futuro melhor para o país. Porque você vai ver, estamos todos aqui diante dessa situação, todos com as reações que vamos tendo. Mas você começa a olhar o país hoje, 23 anos depois da paz. Um país com superávites toda hora levados à Assembleia, no âmbito do Orçamento Geral do Estado, etc, etc. Um país a produzir dinheiro permanentemente. Afinal, o dinheiro do país está a servir o quê? Está a ir aonde? Quem é que está a levar esse dinheiro? Que não dá para minimizar. Você vai para 10 anos atrás. Vais ver que, direi, o saco de arroz estava a 2.500 kwanzas. O litro de gasolina que estava a 46,50 kwanzas. Você vai entender que o litro de óleo estava a 200, 300 kwanzas. Hoje tudo disparou, tudo subiu. E você que está a governar está exclusivamente a ignorar esses sinais. E acha que o povo é culpado. O povo nunca tem culpa. Militarmente, na doutrina aprendemos, não há mau soldado, só há mau comandante. E se trazer essa perspectiva na política, não há mau povo, só há mau presidente. Porque se o presidente cumprir com o seu papel devidamente, claramente que o povo vai obedecer e, sobretudo, vai fazer aquilo que for o bem para o coletivo. Okay. E esta aqui é a preocupação. Muito bom. Por conta desse caos que aconteceu, há quem diga que há uma mão invisível por parte de alguns deputados pertencentes à oposição, ao grupo parlamentar da UNITA, se calhar também outros partidos. Inclusive o seu nome entra na baila. Com que intenção? Para então manchar os 50 anos de independência, as celebrações de 50 anos de independência de Angola. Os que mancham a celebração dos 50 anos de independência não somos nós. É mesmo essa fome. A miséria, a desgraça no país é que está a manchar, as pessoas estão a se perguntar, está-se a gastar tanto dinheiro com a celebração, mas não se consegue resolver o problema da fome. Para você, no âmbito das próprias celebrações, para você celebrar os 50 anos, quer trazer a seleção da Argentina, para ter o Messi aqui em Angola e jogar, diante dos angolanos famintos. Veja a reação dos angolanos em relação à perspectiva de trazer o Messi. Toda a gente reagiu negativamente, mas mesmo assim eles estão a insistir em trazer a seleção argentina aqui. Eles são surdos, cegos, mudos ou o quê? Ao invés de atribuírem a nós a culpa, eles que se revejam. Porque nós, claramente, o nosso lado sempre vai ser o lado do povo. O nosso lado vai ser sempre o lado do bem. Mas agora, nos confundir de mãos invisíveis e etc, etc. Não, a única mão invisível que está ali, e eu já disse isso, é efetivamente a má governação do presidente João Lourenço. E o presidente João Lourenço tem que aceitar que a má governação dele é que está a transformar o país nesse caos. Estamos a falar de Luanda, tudo bem, mas também uma situação que já se alastrou por Benguela, pelo Uambo, por Malange, pela Lunda Norte, e também a criar mortes, inclusive. Então você não pode pensar que esse povo todo, quer dizer, os 34, 35 milhões ou 40 milhões de angolanos estão errados e o único que está certo é o presidente. Não é verdade. O presidente é que tem que se rever, ele é que tem que refletir como é que está o seu Estado. Ele é que está errado, as políticas dele não estão a dar certas porquê. Ele tem que entender esses porquês e ir inverter o quadro. Não pode atribuir culpas, nem a nós, muito menos ao povo. O povo, se há quem não tem culpa da situação, é o povo. O povo não tem culpa nenhuma. Viu? Não sei se viu este vídeo, não sei se viu o vídeo em que alguns chineses se iam embora. Eu vi o aeroporto naquele... Sim, o aeroporto estava movimentado, os chineses a saírem por conta da situação. Olha, todos nós sabemos que os países têm embaixadas e quando acontecem essas coisas também têm os seus serviços de informação a funcionar. E uma primeira responsabilidade dos chineses é efetivamente, ou de qualquer
Estado efetivamente proteger os seus cidadãos. E se calhar olharam para aquele movimento e acharam por bem evacuar uma parte dos seus cidadãos. E eu acho que isso é legítimo. E pelo que vimos no vídeo, acho ser verdadeiro, porque conversava, se dizia, estão a fugir e tal, estão a fugir. O homem que estava a filmar até falava com eles isso. E saíram. E claramente que esta é uma posição quando exista uma ameaça da dimensão do que se viveu. Claramente que todos os Estados protegem os seus cidadãos. E neste âmbito é óbvio que a medida foi mais preventiva. E, se for o caso, está de parabéns o Estado chinês em proteger os seus cidadãos. Está. Nós também devíamos ter um Estado angolano que protege os angolanos. Os angolanos. Exatamente. O presidente tem viajado muitas vezes para estreitar laços com outros líderes. E de que forma é que isso mancha este caos todos, mancha o presidente de forma internacional? O balanço até das viagens, antes de responder à pergunta que faz, o balanço das viagens do presidente João Lourenço é negativo. Tanto é assim que ele fala de diplomacia econômica, mas não vê investimentos. E não vem investimentos por causa da manifestação? Não vem investimento porque o país não garante segurança econômica, sobretudo de transação das finanças para aquilo que for o investimento estrangeiro. Este é o problema. Agora, quem é que traz essas políticas? É o próprio governo. Como é que agora vai se falar de viagens de João Lourenço que tornam um caos? Porque, infelizmente, como respondendo aqui à pergunta, com certeza, com essa situação, esses países onde ele tem estado a andar estão a olhar, esse homem que vem aqui não é um interlocutor válido porque não é sério. Okay. Afinal, vem aqui para falar de A, de B, a pedir investimentos e no país dele a situação é essa. Claramente que isso lhe deixa mal na fotografia. Eu fico satisfeito por isso? Claramente que não. Eu não posso ficar satisfeito com o nome do meu país manchado como tem estado a estar manchado. Mas isso não chama a atenção à responsabilidade do presidente João Lourenço, aí onde é o problema. Era importante que o presidente João Lourenço entendesse que, e aqui uma vez mais um apelo, muitas vezes o presidente João Lourenço tem essa assessoria gratuita como esse exercício que estamos aqui a fazer. Por que eu digo assessoria gratuita? Porque estamos a falar do país real sem cobrar nada. Mas ele não aproveita isso, aliás, antes pelo contrário, usa isso para depois colocar na mira o Adriano Sapinhala, falou mais, mas eu não estou preocupado com o que falei mais ou falei menos. Eu estou aqui a dizer, precisamos de ter um país que venha interpretar a ansiedade dos cidadãos e responder para aquilo que é a realidade e sobretudo o bem-estar dos cidadãos. Para mim, esse é Angola que interessa. Agora, das interpretações que se fazem, os cartazes que fazem sair manchando os nossos bons nomes e tudo, isso já não é assunto, até porque os cidadãos já sabem que, felizmente, essa é a política do MPLA que não ajuda a eles, nem sequer um pouco, mas insistem nela, sabem lá porquê, e nós estamos tranquilos em relação a essa situação. E neste quesito, era importante que ao invés das viagens do presidente João Lourenço serem apenas despesas para o país, pudessem trazer algum retorno para se fazer, para se traduzir em investimento, mas não está a acontecer. O presidente João Lourenço está a ser um fardo pesado para os angolanos no âmbito das suas viagens. As suas viagens estão acima de 1 bilhão de euros e o retorno não aparece quando esse 1 bilhão de euros, se se investisse, poderia trazer outras realidades para os cidadãos angolanos. Então, é importante que o próprio presidente desperte e olhe para a perspectiva de que precisa mudar de postura, precisa mudar de comportamento, precisa mudar de políticas e, sobretudo, responda aos desafios do país. Ele não pode governar o país através de uma Angola imaginária. Não, para lá desta Angola imaginária que eles têm, existe uma Angola real. E ele que preste atenção à Angola real, lance o seu olhar sobre a Angola real para ver se consegue resposta em relação aos problemas do país. Fala-se que, pelo facto de ser presidente, fala-se que presidente da União Africana, no caso, tem o seu país a passar por essas situações. Exatamente, fome, é contrassenso isso, né? Mortes e quase que não se entende. É uma contradição, né? O presidente da União Africana tem o seu país num caos por causa da fome, miséria, a própria rede de distribuição de energia elétrica é aquilo que se vê, de água é aquilo que se vê. Ainda há pouco tempo tivemos cólera por falta de saneamento básico, etc, etc. Mas lá fora quer se fazer o charme de que para a diplomacia está a resultar. Agora o nosso presidente é presidente da União Africana, um presidente da União Africana que não interpreta o desejo do seu próprio
seu próprio povo, é um presidente falhado. O que é que vai fazer pelos outros povos? É aquilo que vimos o comandante-geral da polícia dizer não. Também põe-se em causa a identidade, ou seja, a situação migratória da cidadã morta porque acha que é uma estrangeira e não sabem qual era a situação dela migratória. Então, no país do presidente da África também discrimina-se, exatamente, discrimina-se os outros africanos. E que tipo de presidente é esse? O Venâncio Mondlane de Moçambique vem para aqui, é barrado às portas do aeroporto, mas é um irmão angolano de Moçambique e tudo, ou africano de Moçambique, mas é barrado para não entrar em Angola, e depois é num país onde o presidente é presidente da União Africana. Então, que União Africana é essa que também o presidente está a interpretar? Discriminatória? Musculada? Que revela excessos por parte do presidente? Claramente que esse tipo de União Africana nós não precisamos. Nós temos que olhar para uma União Africana, como diz o próprio nome, União, mas congregadora. E ali o presidente da União Africana, infelizmente também, nosso presidente da República de Angola tem falhado muito. Fala-se que até para aí tinha que ser mais emergente. As televisões públicas de Angola, o rádio, tinham que ser mais emergentes no segmento daquilo tudo que aconteceu durante essa semana. Tinham que estar mais em cima do acontecimento e não foi o que aconteceu. E portanto, por que as televisões afastaram-se disso? Não reportaram para nós, de facto, o que ia acontecendo? Infelizmente, e toca num assunto muito importante, um dos veículos do atraso em Angola é a comunicação pública, né? Porque é utilizada para a propaganda do partido no poder, um partido-estado que, infelizmente, cobre os atos errados da governação e, sobretudo, faz esse papel de que você vai ver os analistas que estiveram lá nessas televisões públicas para falar sobre a situação, só atribuíam culpa aos cidadãos e não querem sequer saber da atuação musculada da polícia, a reação desproporcional da polícia, nem nada. Então, você consegue entender que temos uma comunicação social que, ao invés de informar, desinforma. Ao invés de atualizar, desatualiza. E depois, para piorar, manipula a informação. Então, infelizmente, é uma postura reprovável. Aqui, uma nota para o ministro da comunicação social, dizer mesmo que está a desempenhar muito mal o seu papel, tem que se rever. Aliás, todos os ministros de Angola, pela situação do país, não se pode dizer que haja um ministro que esteja a fazer o seu trabalho de forma eficaz, porque lamentavelmente quase todos os setores de Angola estão adoentados. Então, também aqui a falha dos próprios auxiliares do titular do Poder Executivo, que são os ministros, no caso, que não têm estado a fazer o seu papel como devia ser. E a imprensa pública precisa se rever, precisa ser reformada e, sobretudo, precisa se transformar num veículo do bem para os angolanos e não um veículo que só leva o mal para as casas dos angolanos. Isso está errado. Ok, pois é. E, olha, há alguns empresários que tiveram, por conta deste vandalismo, há alguns empresários que tiveram danos de aproximadamente 100 milhões de kwanzas, mais ou menos. E o que se prevê é que o número de índice de desemprego aumente. Há gente que vai ficar desempregada, há empresas que vão ficar um bom tempo sem produzir. E isso é um facto para olhar com alguma preocupação. Sim, é um facto para olhar para alguma preocupação. Os prejuízos estão ali, estão à vista. Eu acompanhei ontem o governador provincial a andar por alguns centros comerciais para ver os prejuízos e tudo. É importante que se veja até que nível se pode exatamente responder a esta situação. De um lado temos as asseguradoras, que eu acredito que empresas da dimensão das que vimos a serem saqueadas estão asseguradas e por esta via tem que responsabilidade, chama-se aqui a responsabilidade da seguradora para ressarcir os seus danos no âmbito daquilo que for o contrato que tiverem, e lá para mais para frente, no caso de não haver essa cobertura por parte da seguradora, o Estado tem que se assumir. O Estado é um ente de bem e, por ser um ente de bem, também não pode olhar para as pessoas que saíram prejudicadas apenas e ignorar. Sim, recebemos aqui uma notificação que o governo vai apoiar as empresas que foram vandalizadas. Tem que apoiar, a responsabilidade do Estado também, em última instância, e obviamente que não venham prejudicar, porque aqui a parte negativa desse elemento é que na base da busca de alguma resposta por causa da questão da fome por parte dos cidadãos, mas ainda assim destruiu-se um segmento que também ajudava o próprio cidadão, que são esses centros comerciais. Agora, os centros comerciais tiveram culpa da situação? Não. O povo teve culpa da situação? Não.
Houve consequências, graves, mas eu reitero, temos que olhar para as causas, para tentarmos interpretar o impacto desses danos todos criados por esta situação. Não olhemos para consequências. Você acha que poderá acontecer mais se a governação for continuar a ser essa? Eu não gostaria. Acha que vai acontecer mais? Eu não gostaria que acontecesse mais vezes e, como já disse de forma muito aberta, eu estou do lado do povo, sempre estarei do lado do povo. Entretanto, como povo também, devemos sim olhar para esta perspectiva de que o nosso mal está ali, está identificado, o MPLA é o seu presidente, é o presidente da República de Angola, e aqui temos um desafio político a enfrentar, que são as eleições de 2027. A alternância é o primeiro caminho para se mudar o quadro do país. Daqui, o presidente João Lourenço já tem somado os 8 anos. Os 2 anos que lhe faltam de governação já não vai fazer nada que ao longo dos 8 anos não fez e, sobretudo, que venha a impactar na vida dos cidadãos. Então, a governação do presidente João Lourenço está reprovada e, obviamente, que o caminho que Angola precisa para buscar respostas para as situações e, sobretudo, ir buscar equilíbrios é a alternância. O que tem estado a estragar também a situação política, econômica, social do país é a ausência da alternância. A alternância traz competição. No âmbito da competição da governação, quem sai a ganhar é o povo. Então olhemos para os mecanismos democráticos que temos para encontrarmos e construirmos o nosso país para o futuro, e nesta perspectiva, como digo, apelo, reitero, a alternância é o caminho principal para se buscar respostas. Com o MPLA 50 anos depois da sua governação, já não se espera mais nada. Para o presidente João Lourenço, vai bater a meta dos 52 anos da governação do MPLA, exatamente que a longevidade do MPLA no poder também afeta a sua performance na governação. Então, não se consegue esperar mais nada de útil, muito menos de valioso por parte do MPLA. E este apelo fica para a consciência dos cidadãos de que sim, precisamos trabalhar todos afincadamente para a alternância, e acredito eu que o MPLA, que gosta de fazer as suas manobras eleitorais, terá pouca coragem para trazer outra vez manipulação, porque o povo vai votar massivamente para a alternância e, sobretudo, quando falo da alternância, eu estou a falar para a UNITA, e claramente que neste quesito teremos uma outra perspectiva de uma outra força política apresentar a sua visão de Angola e interpretá-la na governação. Dali teremos sim, estaremos abertos para as críticas, mas sobretudo teremos a oportunidade de demonstrar aquilo que nós sabemos fazer para o bem dos angolanos. E nisto é uma conversa muito responsável, muito direta, e digo, reitero, a alternância política é o caminho recomendável para o contexto atual do país para se dirimir e aliviar o sofrimento do povo. Para finalizar, esses mortos 20 e alguma coisa, né? 29, né? Uhum. A família terá apoio do governo? Devia ter, né? E pela postura dos governantes, não acredito que venham a ter, porque estão a tê-los como delinquentes, ao invés de eles ter como seres humanos, estão a tê-los como delinquentes. Então não vejo aqui o governo a vir publicamente dizer alguma coisa para depois passar atrás para levar algum apoio, não vejo. Mas vejo a sociedade muito mobilizada para este fim. Então isto também é uma nota positiva da solidariedade que os angolanos vão revelando nestes momentos de dor das famílias, e sim, por acaso é recomendável, e esse deve ser o caminho. Não se pode deixar que o Estado venha sempre olhar para isto e dizer, ok, é gente que vandalizou, é gente que roubou, é gente que não sei quantas coisas, são colocados como os delinquentes da cena. Não, aqui até há que chamar a responsabilização dos polícias que mataram efetivamente essas pessoas. Os disparos dos agentes de polícia têm que ser responsabilizados. Em toda parte do mundo é assim, e no Estado de Direito é assim. Não pode, é preciso apurar em que circunstâncias aqueles polícias foram atirando. E os vídeos que vimos era exatamente manipulação de forma muito direta das armas de fogo com balas reais, e obviamente não se podia esperar outra coisa, né? Quando você dispara contra um ser humano com bala real, aquela bala atinge a pessoa num ponto letal, claramente que morre. E foi o que foi acontecendo. Temos muitos feridos, a gente detida, etc, etc. É importante olhar para esta dimensão, tirar as lições necessárias, mas sobretudo assumir as responsabilidades para a construção de uma Angola do futuro, uma Angola melhor, porque a nossa atual, por acaso, está
em decadência, e isto não interessa a nós angolanos. Nós precisamos de um país construtor de desenvolvimento, um país desafiado na base das suas potencialidades, a olhar para o orgulho nacional, porque hoje por hoje você precisa estar no mundo e com o teu passaporte angolano é difícil te respeitarem muito como tal. Vão olhar para ti mais como um imigrante, etc, etc. Mas Angola tem potencialidades de que toda a gente à volta do mundo pudesse chegar a Angola e dissesse: "Epa, aqui há um país que vale a pena respeitar e por acaso tem estado a olhar para o desenvolvimento do seu povo." Angola de desgraça não interessa a ninguém. Angola que temos hoje não foi Angola com que sonharam os nossos mais velhos, os pais da independência, aqui reiterando o doutor, ou o mais velho Walden Roberto, o doutor Agostinho Neto, o doutor Jonas Savimbi, e aliás, hoje estamos agora no mês de agosto, né? Claramente o Dr. Savimbi nasceu no mês de agosto, no dia 3 de agosto, e aqui sinalizar que para o Dr. Savimbi, se estivesse em vida, faria agora 91 anos de idade. Então esta referência de forma particular por ser também um mês que marcou o seu nascimento, mas sobretudo dar nota daquilo que era a visão do Dr. Savimbi para Angola. Não era essa Angola em que o Dr. Savimbi lutou, em que os seus as pessoas que o seguiram lutaram e tudo, muito menos o próprio mais velho Walden Roberto, e até aqui arrisco a dizer, nem o Dr. Savimbi ou o Dr. Agostinho Neto, se calhar, olhava para a dimensão de Angola na perspectiva que temos hoje. Então é importante recolhermos-nos em reflexão, dialogarmos com todos os atores e olharmos para o lançamento do desafio do futuro do nosso país. O país é de todos nós, nós não temos outra terra, a nossa terra é esta, por ela vamos ter que lutar, vamos ter que trabalhar, vamos ter que nos doar e, sobretudo, buscar respostas claras para o bem-estar de todos os angolanos. Muito bom. Muito obrigado, Adriano Abel Sapinalha, por estar aqui conosco na Rádio 20. Últimas considerações, do nosso lado está tudo dito. Nós agradecemos pelo convite uma vez mais e dizer que sim, façam o vosso papel, façam o vosso trabalho, sejam diferentes dos órgãos públicos que temos estado a assistir. Repara que é uma situação que aconteceu aqui em Luanda e as pessoas estão a cobrar, mas até hoje ninguém te foi para te procurar para colher um depoimento e tudo, não há. E é isso tudo que dissemos, que nós estamos interessados na informação, mas eu acredito que em relação à situação aqui depositamos muita contribuição para os angolanos em relação àquilo que é a nossa visão, a nossa estratégia, a nossa preocupação, as nossas soluções para as situações que assolam os angolanos. É importante, reitero, é importante valorizar o homem. O homem seja o ponto de partida e o ponto de chegada das preocupações de quem esteja a governar. Obrigado uma vez mais. Obrigado, nós. Tá? Olha, nós vamos terminar essa entrevista também endereçando os pêsames à família às famílias enlutadas. A rádio, em nome da Rádio 20, sentimos muito. Mas eu gostava de entender como é que um polícia, para espantar, para afugentar o cidadão, usa bala de fogo. Até porque o polícia está em vantagens. O polícia tem treinamento lá que obteve na recruta, tem algema e tem o purete para afugentar o povo. Mas por que é que usa o método mais fácil e aquele método que vai permitir que o vejam como um covarde, que é a arma e bala de fogo, tiro direto a queima-roupa? É desafiante. O povo todo, Angola e o mundo viu este episódio de morte da senhora, da tia Ana, e o mundo todo tomou conhecimento, o mundo todo viu, mas o mundo não viu a sua cara, o senhor que pegou a arma e atirou contra esta senhora. O mundo também quis ver a sua cara, o seu rosto, tá? Mas pronto, sentimos muito, é lamentável, a esperar que a posição seja diferente em próximas situações envolvendo cidadão e polícia. Ouvinte, obrigado pela sua presença e audiência na rádio, muito gosto em tê-lo aí. Foi mais uma entrevista no seu programa Papo Reto, técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, Pinoxi Pro nas imagens, Monstra Filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio e no microfone. Boa tarde.